Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é quinta-feira, 9 de outubro de 2025, aniversário dos municípios gaúchos de Alecrim, Butiá, Campina das Missões, Cândido Godói, Formigueiro, Portão, Salvador do Sul e São Marcos. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Nosso programa tem Giorgio Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes, a coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Giandro Michael, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti e edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa é piscicultura, uma atividade que tem ganhado impulso diante de uma demanda cada vez maior. A reportagem é de Giandro Michael. Bom dia, Giandro. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Embora historicamente o consumo de carne de peixe tenha se concentrado no litoral, com predomínio da pesca tradicional, a expansão do cultivo em regiões do interior do país mudou esse cenário, à medida que ampliou a oferta em todo o território nacional. E a tilápia é o carro-chefe dessa verdadeira revolução no setor. Do total de peixes cultivados em cativeiro em 2024, a espécie participou com mais de 600 mil toneladas, ou seja, 65% do total. Já os peixes nativos contribuíram com 280 mil toneladas, 30% do total, e as outras espécies, carpa, truta e panga, atingiram 50 toneladas, 5% do total. Só na última década, o consumo de tilápia, que é um peixe de água doce, cresceu em média 10% ao ano no Brasil, despontando como a melhor série histórica entre todas as proteínas animais do país. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura, o consumo per capita cresceu 93% em 10 anos, saltando de 1,4 kg por habitante por ano em 2015 para 2,8 kg por habitante por ano em 2024, sustentando o aumento da produção. A preferência pela tilápia se deve a uma combinação de fatores, entre os quais se destacam a característica do filé sem espinhas e de sabor suave e a versatilidade do peixe, que pode ser preparado de várias formas, inclusive cru, em pratos como ceviche. Para a próxima década, a associação projeta crescimento contínuo, nos moldes dos aumentos observados nos últimos 10 anos. Por ser um peixe cultivado com produção controlada e oferta estável, piscicultores podem trabalhar com previsibilidade e qualidade. Em termos de comércio exterior, a tilápia representa 95% das exportações brasileiras de pescados cultivados. E o país já é o quarto maior produtor do mundo, atrás apenas de China, Indonésia e Egito. Egito, aliás, que é o país de origem da tilápia. O estado do Paraná lidera a produção nacional, sendo responsável por 1/3 da criação. Aqui no Rio Grande do Sul, a piscicultura encerrou o ano de 2024 com resultados animadores, mostrando-se uma atividade promissora.
O crescimento de 9% em relação ao ano anterior, com produção total de 34.400 toneladas, reflete a força de um setor que, apesar dos desafios, começa a ganhar espaço e visibilidade. Diferentemente de outros estados, a carpa, peixe de origem asiática, é a espécie mais cultivada, representando 70% do volume. A tilápia ocupa 20% do montante, com produção de 8.600 toneladas. O estado gaúcho possui a maior área de açudes do país, com mais de 20 mil hectares dedicados à atividade e mais de 100 mil viveiros em funcionamento. Apesar do bom desempenho produtivo, a atividade esbarra na falta de regularização ambiental e na carência de um processo de industrialização mais robusto. Enquanto o mercado consumidor local segue aquecido, os mercados precisam recorrer à tilápia produzida no Paraná e em Santa Catarina para atender a demanda, o que evidencia a lacuna entre produção e consumo interno. Da redação, Geandro Michael para o Guaíba Correio Rural. Abraço, Sandro. Obrigado, Geandro. E o Senar divulgou a lista dos classificados para a 6ª edição do Programa de Desenvolvimento de Lideranças CNA Jovem. Ao todo, 63 participantes de 26 estados e do Distrito Federal foram selecionados. 40 mulheres e 23 homens. A seleção começou em janeiro com mais de 3.700 participantes que passaram por fases classificatórias. Deste total, 601 jovens foram classificados para as etapas de encontros estaduais. Agora, os jovens seguem para a etapa nacional, composta por 3 encontros presenciais em Brasília, promovidos pelo Senar nos meses de outubro, novembro e dezembro. Os encontros presenciais fazem parte da Trilha Nacional, onde os jovens precisam comprovar a capacidade de serem reconhecidos nacionalmente como um líder capaz de contribuir efetivamente para o desenvolvimento do agro e do sistema CNA-Senar. Entre os selecionados para esta fase estão 4 jovens gaúchas. Ana Carolina Braga Meotti, de Santo Ângelo, lá nas Missões, Ana Maria Marques, de Viamão, cidade da região metropolitana, Gabriela Comingato, de Pedro Osório, no litoral gaúcho, e ainda Itamara Trevisan, de Estrela Velha, no Vale do Taquari. E agora a gente fala do programa online de combate ao mercado ilegal agrícola, que está com inscrições abertas. O mercado ilegal de insumos agrícolas representa um risco crescente para o meio ambiente, a saúde pública e a economia do país. Combater esse tipo de crime exige preparo técnico e atuação integrada dos agentes de segurança. Pensando nisso, a Escola de Segurança Multidimensional da USP, em parceria com a CropLife Brasil, abre inscrições para a nova turma do Programa de Formação no Combate aos Mercados Ilícitos de Insumos Agrícolas. As aulas totalmente online e gratuitas começam em 3 de novembro. De acordo com o professor Leandro Piquet, do Núcleo de Pesquisa da USP e docente do programa, o diferencial está na metodologia aplicada. Desde 2022, a Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo, em parceria com a CropLife, oferece o programa de formação. O curso recebeu participantes de todos os estados brasileiros e de mais de 15 países. O ponto forte do programa está em sua metodologia de ensino inteiramente baseada na solução de problemas práticos, com aulas gravadas de curta duração e conectam teoria e prática de forma dinâmica. Com carga total de 120 horas aula, o conteúdo impacta diretamente agentes de segurança em todo o país. Nilton Mendes, bacharel em Direito e ex-agente da Polícia Federal, atualmente gerente de combate a produtos ilegais na CropLife Brasil, destaca a abrangência da formação. O programa proporciona informações e capacitação sobre o mercado ilícito de insumos agrícolas. O conteúdo está dividido em módulos que evoluem desde a temática da introdução ao mercado ilegal de agrotóxicos, passando por temas como ações de policiamento ostensivo, fiscalização agropecuária e ambiental.
E ainda a investigação policial sobre crimes relacionados aos defensivos. A Cabo Anair Diniz, agrônoma e policial militar ambiental no Mato Grosso do Sul, conta como o curso ajudou na prática. No meu trabalho, atuo com a fiscalização de agrotóxicos que, quando irregulares, podem se tornar potencialmente poluidores e, em determinadas situações, configurar crime conforme a legislação. O curso EAD, em parceria com a CropLife, foi muito importante para a minha capacitação. Ampliou o meu conhecimento e a metodologia com conteúdos claros e aplicados à prática trouxe segurança para aplicar o aprendizado no dia a dia da fiscalização e no combate ao mercado ilegal agrícola. Esta é a 4ª edição do curso voltado a agentes de segurança pública e privada de todo o Brasil, que já formou mais de 6.900 alunos. Para se inscrever, acesse o site da Escola de Segurança Multidimensional da USP, até o dia 31 de outubro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Anne Freire e Valquíria Rios. Muito obrigado, e assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em seguida para falar da Semana da Água. Estamos voltando com o segundo bloco do Guaíba Correio Rural desta quinta, dia 9 de outubro, com oferecimento do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. No Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar da Semana da Água, que começou na última segunda-feira e tem uma vasta programação de atividades. E eu reforço que estamos vivendo a 25ª Semana Estadual da Água e a 32ª Semana Interamericana da Água. E a gente vai saber dos objetivos, não é? E destacar exatamente, não é, a funcionalidade, a importância da água para a atividade agropecuária, não é? E, claro, para a humanidade como um todo, conversando a partir de agora com Gabriel Katz, que é geógrafo e extensionista rural da gerência técnica da Emater aqui em Porto Alegre. Caro Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Sandro, pela oportunidade de falar aqui para os ouvintes da Rádio Guaíba. Eu quero destacar, então, que essa campanha da Semana da Água, no qual a Emater já participa ao longo de toda a história da campanha, né, que é organizada pela ABS-RS, né, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e outras várias entidades privadas e públicas também, né, num esforço conjunto, no sentido de promover campanha de reflexão sobre, principalmente nessa parte educacional, né, sobre a importância desse principal recurso hídrico que nós temos, que são as águas. Exato. Bom, né? e o tema deste ano é Água, Resiliência e Sustentabilidade, como construir soluções conjuntas para o futuro. Olha, se precisasse de uma frase para resumir tudo, tá aí. Eu acho que esse tema mostra exatamente, não é, o que se busca hoje, que é a preservação deste bem e a resiliência diante das adversidades climáticas, não é? Isso mesmo. Na verdade, esse tema, ele realmente busca e amplifica bem, né, e traz bem assim a importância, né, da reflexão e também contempla, né, as várias possibilidades de ações que a gente possa pensar no que diz respeito à conservação das nossas águas, né? Aproveitando, então, depois da gente falar desse tema, né, que é muito amplo, é muito importante a gente destacar, principalmente nesse contexto aí das mudanças climáticas, né, das emergências climáticas, a importância de promover ações que permitam, né, que, por exemplo, principalmente nos nossos solos, que a água infiltre, né, nos solos, porque
Por que que eu falo isso? Por que que é tão importante quando a gente fala de água, a gente também abordar a questão dos solos e principalmente nas atividades agropecuárias? Sim. Porque os solos, eles funcionam como uma esponja. Um reservatório, não é? Isso, eles são o principal reservatório de água que nós podemos ter. Quando a gente fala em estruturas físicas de reservatórios, como açudes, como cisternas, elas são super importantes, até porque os eventos climáticos extremos têm nos mostrado que também, além das enchentes, como tivemos no ano passado, nós temos também os períodos de estiagem severas, né? Que também são importantes para as atividades agropecuárias, não se nega isso, também são linhas de ações importantes, mas as principais são aquelas que incentivem, que promovam a permeabilidade da água dos solos. Porque o que acontece quando no uso intensivo, né, dos solos, sem boas práticas conservacionistas, o que acontece com os solos? Os solos ficam compactados. Eles não permitem que a água infiltre, abastecendo os lençóis subterrâneos, que vão dar início às nascentes, que também vão abastecer as águas dos nossos rios, né, das diversas bacias hidrográficas. Além disso, o solo compactado faz com que toda a água escorra por cima dele, levando inclusive os nutrientes necessários para a produção agropecuária, né? E todos esses nutrientes vão parar onde? Dentro dos nossos cursos d'água, provocando aqueles fenômenos que a gente chama de assoreamento, né? Que são um dos principais responsáveis para quando acontece um período de uma chuva mais intensa, né? Uma enchente, faz com que aquela quantidade enorme de sedimentos que vão parar dentro dos rios, deixe os rios mais rasos e transborde depois para as casas e áreas agricultáveis também. Do que adianta, não é, um material genético, uma semente ultra moderna, biotecnológica, enfim, se o solo está compactado e o sistema radicular não vai conseguir se desenvolver, não é, pesquisador? É verdade. A gente precisa, nesse aspecto, promover essas práticas, né, de conservacionistas, que nós vamos dizer assim, né, e aí de solos. Vai plantio direto, vai curva de nível, vai cobertura empalhada, integração, diversificação. Isso mesmo, são várias técnicas que são pelos técnicos da Emater quando visitam as propriedades analisadas, né, de acordo com a necessidade e situação específica. E também, né, muito importante, as práticas de conservação e restauração das áreas de vegetação, das matas ciliares, né, que são aquela vegetação que fica na beira dos rios, e até o próprio nome é sugestivo, né, matas ciliares, né, funcionam como os nossos cílios para os nossos olhos, né. Então, qual é a função? É proteção. Então, elas existem e são pela lei protegidas, né, porque elas exercem funções ambientais. E não é somente pelaquela visão romântica ambiental de conservar a biodiversidade, etc. É para nós mesmos, para a nossa sociedade, para que a gente tenha água de qualidade disponível e também para que, quando acontecem eventos extremos, as consequências sejam menores. Né? Então, é muito importante a gente ter essa visão da importância dessas matas ciliares, tanto no entorno das nascentes, lá com as suas metragens de acordo com as regras, né, do Código Florestal, topos de morros, áreas de banhados, são todas áreas de extrema importância, né, no ambiente, né, para a questão da conservação da água. Então, quando a gente fala de água, a gente necessariamente fala, né, da importância, tanto como a gente falou agora no início da conservação dos solos, quanto da conservação das florestas e campos, né, que também, dentro de cada bioma, exerce a sua importância. Com certeza. E água em volume, em quantidade e também em qualidade, não é? E aí, para que tenhamos uma água para a própria dessedentação humana, animal, não é? Porque há essa necessidade diária, e aí a Emater tem esse trabalho de saneamento básico nas propriedades rurais, tem as recuperações, a proteção, né, das nascentes, tem esse trabalho muito forte, muito tempo, não é? Isso mesmo. A gente pode dizer, assim, de uma forma
simples que o solo e as águas são os principais recursos naturais que nós temos, né? Então, eles devem ser cuidados. Ações que a Emater desenvolve nesse sentido, assim, ao longo de toda a sua história, assim, a gente pode destacar algumas, assim, como soluções para a questão do tratamento dos esgotos domésticos e produtivos, né? E a proteção de nascentes, as chamadas fontes protegidas, né? Que configuram uma solução para o abastecimento de água nas localidades mais longínquas, né? No meio rural, aonde os sistemas públicos de abastecimento de água não alcançam e as famílias, como nós, como todos, precisam da água para exercer todas as atividades econômicas e também para as questões de higiene básica e de sedentação mesmo das próprias pessoas e dos animais. E aí, então, as nascentes, o que se vê na prática, assim, quando não se tem uma orientação, é que as pessoas encontram uma nascente, só colocam lá uma telhazinha, uma mangueirinha ali captando a água e capta a água do ambiente para o uso na propriedade de qualquer forma. Então, qual é o trabalho que é feito em relação a isso? De acordo com todas as resoluções do CONSEMA lá, de baixo impacto, de proteção sanitária, que a gente pode citar depois, se for o caso, a Emater desenvolve todo um trabalho de proteção da área, de afloramento da nascente. Porque o que é uma nascente? Uma nascente é um afloramento da água subterrânea em superfície. E quando ela aflora, em tese, ela tem que ser protegida dos contaminantes locais. Então, é feita uma pequena intervenção ali de construção de uma estrutura de alvenaria ali que busca isolar o local do afloramento da água da nascente, né, dos contaminantes locais, e a colocação de canos, né, de abastecimento para a família, né, de distribuição, e o chamado ladrão. Por quê? Porque a gente não quer interromper o fluxo da nascente, nem pode, né? Então, o ladrão, a água escorre por ali, né, e segue seu fluxo natural. E é feito todo um trabalho de conscientização e de cercamento da APP, né, a Área de Preservação Permanente da Nascente, inclusive para manter aquela água, né, de qualidade e inclusive que a nascente não seque nem mesmo em períodos de escassez, né, hídrica, né? Então é todo esse trabalho que envolve não somente o aspecto da ambiental em si, como da saúde das famílias, né? Porque uma nascente protegida, ela tende a ter uma água de melhor qualidade, mas a gente sabe também que também não é uma garantia, porque quando é a captação de uma água de um lençol subsuperficial, né? Então, ele sim está sujeito a contaminantes nos vizinhos e localidades próximas. Precisa ser analisada a água para ver a sua potabilidade, não é? Bom, isso mesmo. São várias cidades que realizam nesses dias que se comemora a Semana da Água. Na verdade, são 2 semanas de programação e que compreendem aí palestras, rodas de conversa, também tem cursos, oficinas e outras atividades aí que pretendem despertar a consciência coletiva sobre a preservação da água, os desafios ambientais e, inserido nesse contexto, claro, a crise climática que já bateu a nossa porta. A gente sabe quando falta e quando sobra água, não é? Então, há de se buscar esse equilíbrio. Aí tem programação que já começou essa semana lá em Bagé, temos em Uruguaiana também, em Aceguá, isso tudo na fronteira, mas no Vale do Caí, em Lajeado, também tem programação. Estou vendo aqui Pelotas, Erechim, Caxias do Sul, Santa Rosa, Santa Maria, Soledade, são inúmeras atividades, né, ligadas ao tema, com a presença da Emater e de outras entidades, não é, da academia, enfim. É o estado todo mobilizado, não é? E no dia 16, muito importante aqui na capital, na sede do SENGE, o auditório do Sindicato dos Engenheiros, teremos o seminário Água, Resiliência e Sustentabilidade. Esse é acho que é um evento para fechar a programação, não é, Gabriel? Isso mesmo. Fica o convite, então, essa inscrição é gratuita, né, para esse evento do dia 16, com debates e palestras sobre
sobre essa temática, né, que está sendo discutida nesse ano, sobre esse tema, né, da campanha da Semana da Água. E um comentário, assim, quando a gente fala em mudanças climáticas, eu gosto já de utilizar um termo emergências climáticas. Pois é. Quando a gente tá falando de um contexto em que essas mudanças elas já aconteceram e nós já estamos enfrentando consequências, né? Porque sempre dá uma ideia de que vai acontecer. Não, está acontecendo, né? Já estamos, já faz parte do nosso dia a dia. Há de se ver o que a gente está acompanhando nessa semana, quedas de temperatura, elevação e queda brusca de temperatura de um dia para o outro, do que foi no último domingo para a última segunda-feira, né? Tivemos um domingo aí com mais de 30 graus, na segunda a 14 graus, não é? No Rio Grande do Sul. É verdade. E um período já da primavera que a gente não era acostumado com isso, né? Então... a gente sabe que na natureza, né, na história geológica do planeta, a gente já teve períodos de avanços da temperatura e diminuição, né, que são cíclicos, mas todos os estudos de academias sérias do planeta inteiro mostram a anomalia que nós, na nossa ação humana, né, estamos provocando nessas variações, né? Então, assim, com base na ciência, né, que a gente está problematizando essa questão, né? E é sempre bom acompanhar as resoluções, as medidas e enfim, informações que são relacionadas e divulgadas pela ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que dá as diretrizes exatamente, não é, do consumo e da preservação da água a nível nacional. Pois bem, eu quero agradecer ao Gabriel Katz, extensionista rural da Emater, geógrafo da nossa gerência técnica da Emater aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre este assunto tão pertinente, não é? A água para a gente é tudo, não é? No setor agropecuário, mais ainda, não é? Tanto nos sistemas de irrigação, de sequeiro, enfim, nós temos a fertirrigação, faz parte do dia a dia, não há como se pensar em fazer agricultura e pecuária sem água, não é, Gabriel? Obrigado, Sandro, por essa oportunidade de falar e inclusive, isso mesmo, a gente precisa pensar as coisas conjuntamente, né? Então, a questão da agricultura tem toda a situação da produção, mas também tem a forma como a gente trata o ambiente, né, em que a gente produz alimentos, que os serviços ecossistêmicos, né, proporcionam para nós. Né? Perfeito. Grande abraço e muito obrigado, Gabriel. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concluímos assim mais uma edição do nosso programa em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, sexta-feira, às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.